Olá, manas! Estamos aqui com mais uma resenha do Feminismo em Livros. Eu sou a Jo Moreira e vou continuar resenhando Reivindicação dos Direitos da Mulher, de Mary Wollstonecraft. Bom, eu peço desculpas que eu demorei um pouquinho com esse vídeo, mas é porque esse livro ele é bem denso. Ele não é um livro difícil, mas ele é denso e ele exige que a gente tenha aquele cuidado de voltar em algumas obras e alguns conceitos da filosofia. Mary Wollstonecraft, já deixei no nosso segundo vídeo a biografia dessa autora. Ela era uma filósofa, então ela lia muito, estudava muito a filosofia, principalmente os seus contemporâneos. Então, como ela cita vários autores, vários filósofos, eu precisei ter essa preocupação de voltar nesses filósofos, de voltar um pouquinho no iluminismo, para entender melhor a obra dessa autora. É uma obra maravilhosa, recomendo super a leitura. Acredito que alguns de vocês já tenham comprado, já tenham adquirido, né, esse livro, para fazer a leitura aqui junto com a gente. Eu recomendo a leitura, recomendo a resenhá-lo aqui com a gente, porque é uma obra bem importante para o feminismo teórico, até hoje, até os dias de hoje. Ela é a precursora do feminismo abolicionista, do feminismo teórico. Bom, vamos começar então com o que eu preparei em relação a esta resenha. Eu gosto muito de resenhar as obras quando eu estou lendo, eu tenho esse cuidado, não só essas obras do feminismo que eu adoro ler, mas todas as obras que eu estou lendo, eu gosto de resenhar capítulo por capítulo. Então, eu sempre faço dessa forma, vou resenhando capítulo por capítulo. Nesse capítulo tratou isso, nesse capítulo tratou aquilo. Principalmente na obra de Mary Wollstonecraft, porque como eu falei lá no segundo vídeo sobre a biografia dela, esse livro é um compilado de textos que ela deixou. O segundo marido dela reuniu esses textos e o transformou em livro. Então, alguns capítulos não tem nada a ver com o capítulo anterior. Ele tentou agrupar, ele tentou colocar tudo numa ordem, que seguia uma ordem. Mas um capítulo não necessariamente é a continuação do capítulo anterior. Acho que dá para entender o que eu quis dizer? São ensaios. E esses ensaios foram reunidos para resultar a esse livro. Então é isso. No primeiro capítulo, ela, como eu havia mencionado lá na biografia dela, ela foi acompanhada de perto da Revolução Francesa e na nova Constituição, resultado da Revolução Francesa, a França tinha uma nova Constituição, e nessa Constituição ela não reconhecia as mulheres como cidadãs. Então, esses ensaios que foram reunidos aqui são textos que ela produziu em resposta a essa Constituição da França. Então, lá no primeiro capítulo, ela vai se dedicar a falar sobre essa questão da desigualdade de gênero, principalmente em relação à Constituição Francesa. Ela vai falar não só da desigualdade de gênero, mas ela vai falar também das questões de desigualdade e opressão em relação dos mais ricos em relação aos mais pobres, principalmente sobre o sistema escravagista na Europa. Então, ela vai falar sobre os prestígios e privilégios da nobreza, do alto clero da sociedade europeia, como isso é prejudicial para a economia e para a política daquela sociedade. Então, o primeiro capítulo ela se dedica a isso, mais a fazer uma análise da Constituição francesa e uma análise da sociedade europeia daquela época. Já lá no segundo capítulo, que ela vai começar a falar sobre os prejuízos da sociedade, que a sociedade tem, sobre oprimir tanto as mulheres, sobre impedir as mulheres
de adquirir uma profissão, de serem educadas, como são educados os homens. E aí sim, a partir do segundo capítulo, que ela vai trabalhar de forma mais densa a questão da desigualdade de gênero. Então, ela vai falar mais, ela vai fazer uma discussão sobre as opiniões que tem ali na época em relação ao sexo feminino, em relação às mulheres. Olha, as mulheres não podem isso, as mulheres não podem aquilo, porque elas são consideradas o sexo frágil. Elas têm que ser protegidas, elas têm que ser cuidadas e tal. E ela vai fazer essa discussão. Como havia essa diferenciação sexual entre homens e mulheres. E por que essa diferenciação, muito ali justificada pela natureza, era utilizada para oprimir as mulheres. Lá no terceiro capítulo, ela vai continuar com esse mesmo assunto, sobre a desigualdade de gênero, sobre a opressão das mulheres, sob a justificativa de que as mulheres é o sexo frágil, as mulheres não conseguem fazer isso ou aquilo, porque é próprio da nossa natureza. Então, a educação das mulheres era voltada para que elas adquirissem um temperamento suave, delicado, para que elas conseguissem um homem, um bom casamento para protegê-las, para cuidar delas. Então, a preocupação na educação das mulheres era para que elas se tornassem seres meigos, suaves, tranquilos. Uma mulher temperamental, ela não ia conseguir um bom casamento. Eles colocavam dessa forma. Ela cita, inclusive, vários autores, homens, que falavam sobre a educação das mulheres, como as mulheres deveriam ser educadas. Olha só, os homens, até hoje é assim, né? Muitos homens aí dando palpite sobre a educação da mulher, sobre como a mulher deve agir, sobre como a mulher deve ser, enfim. Mas lá ela vai citar essas obras principalmente do John Milton, do Rousseau. São dois filósofos, dois autores que ela cita vários, cita Voltaire, Locke, mas o que ela se dedica mais são John Milton e a Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, então, é o que ela tem um capítulo inteiro que se dedica a analisar a obra dele. Emílio, não sei se vocês conhecem essa obra do Rousseau. Depois que eu comecei a ler a Reivindicação dos Direitos da Mulher, eu fiquei com vontade eu fiquei curiosa para ler Emílio de Rousseau. Eu peguei as obras, o que eu consegui, e eu fiquei chocada. Resumindo aqui, mais ou menos aqui um pouquinho do que é essa obra Emílio, do Jean-Jacques Rousseau. É um romance. Nesse romance, há o Emílio e a Sofia. O Emílio vai tentar transformar a Sofia numa mulher que esteja à altura para se casar com ele. Então, ela tem que adquirir uma outra forma da sua educação, uma outra forma de tratar as pessoas. Ela tem que se tornar uma mulher mais agradável para que ele se case com ela. Esse é o resumão da obra do Jean-Jacques Rousseau. E nessa obra, o Jean-Jacques Rousseau ele vai falar que ele gostaria de que uma mulher com quem ele fosse se relacionar se comportasse, falasse, agisse. E é bem engraçado, porque você fica pensando, nossa, será que é isso mesmo que os homens gostam? Que absurdo. É legal, a obra assim, é legal assim. Do ponto de vista da época, você vê como a sociedade ia criando formas para oprimir cada vez mais as mulheres. Então eu tive essa curiosidade, por isso até que eu demorei tanto a fazer a resenha, a concluir a resenha da Mary Wollstonecraft, porque eu fui lá no Emílio ler para ver se... Será que ela não está exagerando? Mas não, ela não exagerou. É muito que os homens escreviam sobre as mulheres. E as mulheres, quando elas liam esses romances, elas falavam, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. Não posso fazer assim. Ó. Se eu continuar agindo assim, eu não vou me casar de jeito nenhum.
as mulheres liam aquilo e muitas delas não ficavam revoltadas. Eu estou fazendo tudo errado, eu tenho que mudar o meu jeito, senão não vou conseguir um bom casamento. Então, eu tive essa curiosidade, por isso que eu demorei tanto, porque eu fui lá ler o Emílio, sim. E outro texto que ela cita bastante é O Paraíso Perdido, do John Milton. É sobre como as mulheres deveriam ser criadas pelas mães, pelos pais, que elas deveriam ali caprichar na beleza, elas deveriam valorizar a beleza, serem mulheres belas, porque se elas fossem mulheres belas, elas não precisariam se preocupar tanto, não precisarem se preocupar tanto com aquela educação formal, porque elas conseguiriam o que elas quisessem por conta da beleza. E uma coisa que eu achei interessante, ele fala assim, ó, ela vai conseguir todo o cuidado, toda a proteção nos seus 20 primeiros anos. Eu falei, nossa, os 20 primeiros anos, a partir dos 30, ela precisa adquirir uma virtude, saber fazer uma coisa ou outra, como cozinhar, lavar, passar, costurar a partir dos 30, porque ela já não vai ter tanta beleza. E, meu Deus, eles pegavam pesado quando falavam de nós mulheres, né? Então, ele cita esses dois autores, porque para eles, as mulheres, elas são seres concebidos apenas para agradar o homem, satisfazer o sentido do homem. E era dita, estava escrito lá dessa forma. No Paraíso Perdido está escrito dessa forma. As mulheres são seres concebidos apenas para a graça doce e atraente, obediente, dócil e cega, destinadas a satisfazer os sentidos do homem. Pasmem. Ele falou desse jeito, a Mary Wollstonecraft não exagerou. E Emílio de Rousseau, ele não é diferente. O Emílio, ele tá ali cuidando da Sofia para que ela se torne cada dia mais bela, cada dia mais agradável, cada dia mais doce, para que ele possa desposá-la. Outro texto que ela cita é o do John Gregory, A Father's Legacy to This House, Daughters. Desculpa. Não tem tradução, eu procurei, eu fiquei curiosa para ler esse também, aí eu procurei, não tem a tradução. Então, é A Father's Legacy to His Daughters. É como se fosse um legado do pai para suas filhas. Então, nesse, o John Gregory realmente ele escreve para suas filhas ali sugestões não, orientações mesmo de como elas deveriam fazer, de como elas deveriam agir para que elas tivessem a proteção dele, do pai, dos irmãos e para que elas conseguissem um bom casamento. E para quando não tivesse ali ele e os outros filhos homens para cuidar delas, elas tivessem um bom casamento, um bom homem para dar esse cuidado a elas quando eles não estivessem vivos mais. Então, esses textos eram tratados sobre a educação das mulheres. E ela diz o seguinte, esses tratados só servem para escravizar as mulheres, para mostrar que as mulheres devem ser escravas dos homens, e eles falam sobre, de forma romântica, do amor romântico, para que as mulheres, as oprimidas, gostem do que estão lendo e queiram agradar. Como se fosse assim uma síndrome de Estocolmo, mais ou menos isso. Então, eu separei algumas páginas que eu achei muito engraçado. Eu falei assim, eu tenho que ler, porque quem não leu o livro, quem não adquiriu o livro ainda e tá só assistindo a resenha, provavelmente vai pensar, ela tá exagerando. Não tem isso não, mas tem. Então, eu até marquei aqui. Ao admitir que a mulher não foi criada meramente para satisfazer o apetite masculino ou para ser a serva mais importante, que provê suas refeições e cuida de suas roupas,
É necessário reconhecer que o primeiro cuidado dessas mães e desses pais realmente preocupados com a educação das meninas seria, se não fortalecer o corpo, pelo menos não destruir sua constituição, com noções equivocadas de beleza e de excelência feminina. Porque era isso que esses tratados faziam. Esses tratados, eles não orientavam, eles não incentivavam as mulheres a estudar, adquirir uma profissão. Não, eles incentivavam as mulheres a serem boas donas de casa, boas esposas, e para agradar o marido, para o marido não pular a cerca, aprender a como cuidar da beleza, do cabelo, das vestimentas. Era bem tenso mesmo. Em alguns momentos, eu pensava assim, é exagero. Não, mas aí eu fui ler o Emílio, não é exagero. Era assim mesmo. Outra coisa que eu achei super interessante, adorei, foi quando ela diz aqui, ó. Será a menina, ela tem que ser sempre inocente, a apresentar uma falsa timidez, vergonha, sempre estar tímida na presença de homens, na presença de pessoas estranhas. Ela será a boneca, nunca chamará a sua atenção, a menos que o confinamento não lhe dê alternativa. Ou seja, ela vai brincar de boneca porque ela não tem alternativa. É isso que era dado para ela brincar. Os meninos iam correr. Inclusive, eu peguei esse livro aqui, que ele foi escrito um século depois, nos Estados Unidos, mas a gente vê muita semelhança com o que a Mary Wollstonecraft fala, As Mulherzinhas. É um romance escrito por uma mulher e ela fala como era chato ser menina. A menina tinha que ficar dentro de casa, bordando, pintando, brincando de boneca, enquanto os meninos estavam lá fora se divertindo, correndo no jardim. E aí eu consegui fazer essa comparação, porque eu tinha poucos dias que eu tinha acabado de ler Mulherzinhas, e se passa um século depois nos Estados Unidos, e é bem semelhante com o que a Mary Wollstonecraft narra sobre a educação das mulheres. Aí ela diz: meninas e meninos, em resumo, brincariam juntos, sem qualquer problema. Essa distinção do sexo não tivesse sido inculcada antes que a natureza assim o fizesse. Outra coisa que eu pensei, que eu lembrei na hora, a gente não nasce mulher, não se nasce mulher, torna-se mulher. E é mais ou menos o que a Mary Wollstonecraft quis dizer. E a gente lembra lá do texto, lá no século XX, escrito pela Simone de Beauvoir, que a gente não nasce mulher, ninguém nasce homem, nasce mulher. A gente nasce bebê, nasce criança. E aí a sociedade vai inculcando isso na cabeça. Olha, o menino pode correr, o menino pode jogar a bola. Você não, você tem que ficar sentadinha de perninha cruzada, né? Brincando com a sua boneca, para que no futuro, quando você tiver os seus filhos, você saiba cuidar deles. É assim, até hoje. Pequenas mulheres, e não como bebês, como crianças, e não ter ali os mesmos direitos ali do que os meninos. E aí você estraga muito cedo a inocência e a infância dessas meninas. Entrar nesse mérito aqui. Então, e lá no capítulo 4, eu tô pulando bem rápido, senão a gente não vai conseguir terminar em 30 minutos. Lá no capítulo 4, observações sobre os estudos de degradação a que por causas diversas se encontram reduzidas mulheres. Ela vai falar aí, nesse capítulo 4, é uma continuação ali do que ela estava falando sobre esses tratados de educação para a mulher. Como esses tratados, eles contribuem para a degradação das mulheres. A mulher é frágil por natureza, né? Dito isso, a mulher é frágil, o homem é forte, a mulher é frágil. Ela compara essa situação a partir do que ela ouve dos homens aristocratas, dos homens da aristocracia, que dizia que a gente não podia dar ouvido ao povo. Olha, nós aristocratas não podemos dar ouvido ao povo, porque se eles entenderem o povo, o trabalhador, os escravos, entender a sua importância para a economia, eles vão tentar quebrar as correntes, eles vão se revoltar, vão se rebelar. E da mesma forma ela fala, isso eu compreendo, eu entendo isso para as mulheres também. No momento em que os homens entenderem a nossa importância, entenderem a nossa força, as mulheres vão se unir, vão se rebelar e vão lutar pelos seus direitos. Então ela faz essa comparação. Não é eu que estou fazendo, Quem fez foi ela. Ela comparou
a situação das mulheres, a situação dos trabalhadores. Então, as mulheres eram educadas para confiar no homem, na força do homem, na bondade do homem. Elas eram casadas, ou quando elas eram casadas, as mulheres casadas, ou elas eram escravas ou déspotas, quando não eram os dois. Por quê? Elas eram déspotas, porque elas tentavam reproduzir de alguma forma aquela autoridade, aquela opressão que ela sofria pelo marido. De que forma que ela reproduzia isso? Nos empregados, nos filhos. Então, ela fazia bastante essa reflexão. Por que isso? Porque o oprimido, ele vai tentar ali reproduzir essas situações de opressão de alguma forma. Depois eu até lembrei de uma charge bem interessante, que o homem está oprimindo ali a mulher vai oprimir a criança vai oprimir o gatinho. Porque é uma forma de reproduzir ali o que ela sente, o que ela passa. Então, para manter esses homens, para manter essa proteção, esse cuidado, as mulheres eram feitos tratados dizendo: você tem que continuar bela, você tem que continuar bonita, você tem que continuar desejável. É uma leitura assim que dá uma certa revolta. E alguns homens, inclusive, quando as mulheres tinham os seus filhos, eles a proibiam de amamentar os filhos, porque os peitos iam cair, os peitos iam ficar feios, iam ficar cheios, e não era agradável para eles ver um bebê mamando no peito da mulher dele. Ela fala, a Mary Sunnycraft conta que ela trabalhou numa casa em que ela viu, ela era governanta, como eu falei para vocês, contei para vocês quando eu falei da biografia dela, e ela conta que trabalhou numa casa em que o homem proibia elas de amamentar, as esposas de amamentar. Olha só. E aí, outro autor que ela cita, o Adam Smith, sim, o pai da economia, ela cita ele. Ela cita o texto Teoria dos Sentimentos Morais. Então, ela vai comparar as críticas que o Adam Smith faz ao príncipe Luís XIV com a situação das mulheres da época. Nesse texto, que eu fui atrás também para ler, para entender melhor, o Adam Smith ele faz uma crítica bem pesada assim, sobre o príncipe Luís XIV, falando que ele não sabia nada, que ele não era inteligente e tal, mas ele se vestia tão bem, ele falava tão bem, ele se portava tão bem, que as pessoas falam: nossa, que homem culto, que homem incrível. E ela compara isso às mulheres da alta sociedade, da aristocracia. Se vestiam tão bem, vestiam roupas super caras, sempre com penteado muito bonito, sempre muito maquiada, sempre muito perfumadas. Falavam uma outra coisa bonitinha, né? Porque elas liam poesia, liam os romances, eram leitoras vorazes do Emílio, do Jean-Jacques Rousseau. E elas falavam assim: mas não sabem nada, não tem nada, não tem nenhuma virtude. Se você não sabe conversar sobre política, não sabe conversar sobre filosofia, ela por fora bela viola, por dentro pão bolorento, tem algo que diz isso, né? Então é mais ou menos o que ela quer dizer. Ela faz essa comparação com o texto do Adam Smith para falar sobre a situação das mulheres da alta sociedade na época. E o Rousseau, ela vai citar muito, é o autor que ela mais estuda, o filósofo que ela mais estuda, e ele diz assim: eduquem homens e mulheres da mesma forma, e quanto mais se parecerem com o nosso sexo, menos poder terão sobre nós. Poder, vocês sabem qual, né? Aquele poder da sedução. Não é o poder que os homens exerciam sobre nós mulheres, mas o poder que nós exercíamos de que forma? Da sedução. Quanto mais a gente tratá-las de forma igual, menos poder elas vão ter sobre nós, porque que homem que vai se interessar por uma mulher parecida comigo, né? Então era isso. E aí a Mary Sunnycraft responde ele dizendo assim: não desejo que tenham poder sobre os homens, mas sobre si mesmas. Eu achei super legal essa fala da Mary Sunnycraft respondendo o super machista do Rousseau.
Então, e lá no capítulo 5, vamos já para o 5, ela fala censura alguns dos escritores. Aí ela vai fazer um capítulo inteirinho para falar sobre esses escritores homens que fazem tratados sobre como educar as mulheres. E ela começa com Rousseau. São várias páginas, eu não me lembro quantas páginas, mas são várias, aproximadamente 15 páginas, analisando apenas a obra do Rousseau, principalmente Emílio. Eu, sinceramente, quando eu lia Rousseau, quando eu ouvia falar do Rousseau, eu achava ele um cara tão massa, no sentido de que ele era um filósofo do iluminista. O iluminismo nasce ali pela burguesia, contra o absolutismo. Então, ele era um cara assim tão imparcial que ele fazia crítica, tanto de um quanto de outro, não se esquivava de fazer crítica. Olha, eu sou um iluminista da burguesia, mas eu represento aqui uma classe, mas eu tenho críticas a ela. Eu achava ele um cara muito massa, eu gostava muito do Rousseau, até ler Emílio. Então, ele falava no texto lá no Emílio, a mulher ela deve ser fraca, ela deve ser passiva, ela deve se fazer amável ao seu mestre, quem que era o mestre? O homem. Agradar e deixar ser subjugada. Lá em Emílio, fala isso, não é exagero da Mary Stonecraft, ele fala. E ele fala assim, os homens dependem das mulheres somente por conta dos seus desejos. Gente, se vocês puderem, se tiverem aí com tempo sobrando nessa quarentena, leia Emílio, do Jean-Jacques Rousseau, mulheres. É bem pesado. Olha só. Os homens dependem das mulheres somente por conta dos seus desejos. As mulheres dependem dos homens em virtude tanto dos seus desejos quanto das suas necessidades. Quais necessidades? Como que ela vai comer, como que ela vai se vestir, se não for ali o homem cuidando dela. Esse aqui é um trecho do Emílio. E eu li, não só o trecho, eu li o livro. Porque eu pensava, não, a Mary Stonecraft está exagerando, não deixa eu pensar assim tão mal do Rousseau, eu gosto tanto dele, ele é um cara tão legal. E aí por isso que eu fui ler o Emílio. E é bem pesado. O outro texto que ela analisa de forma mais profunda é aquele que eu citei para vocês, do Gregory, que ensina as filhas como se comportarem para conseguir um bom casamento, manterem os maridos por perto e criarem bem os filhos. E os outros autores e autoras que escreviam esses tratados seguiam esses modelos, até mesmo as autoras, até mesmo as mulheres seguiam esse modelo. Olha, você tem que agir assim, meninas, ajam assim para vocês conseguirem um bom casamento, porque senão vai ter homem querendo casar com vocês, não. E aí, no 6º capítulo, vai falar qual que é o efeito disso sobre o nosso caráter, sobre o caráter das mulheres, né? Qual que foi o efeito de tudo isso, de uma criação assim sobre as mulheres? As mulheres, aí ela vai falar mais uma vez, as meninas, as crianças, elas se tornam mulheres muito cedo. Ela fala como isso é prejudicial, não viver a infância. E ela vai descrever casos assim de meninas de 11, 12, 13 anos que estão sendo preparadas, enquanto os meninos dessa mesma idade estão brincando, estão se divertindo, essas meninas estão ali sendo preparadas para o casamento. Estão aprendendo a lavar, passar, cozinhar, bordar, brincando de boneca para aprender a ser mãe no futuro. Então, ela vai falar qual que é o prejuízo disso sobre o caráter das crianças. Isso é muito doloroso, isso é muito difícil para essas crianças, né? E outra coisa que ela vai falar são as questões das relações de poder. Relações de poder entre homens e mulheres, mulheres e filhos, mulheres com os empregados, os filhos com os empregados. Ela vai falar sobre as diversas formas, as diversas relações de poder dentro do ambiente familiar. E como aquelas relações de poder tornam o ambiente familiar, na época, pesado, difícil, não era algo agradável. E como isso gerava infelicidade no patrimônio, não só
mulheres infelizes, família infelizes, filhos infelizes, crianças infelizes, maridos cada vez mais infelizes, com menor vontade de voltar para casa. Então ela diz que tudo isso, toda essa opressão tem formado um caráter de muita autoridade, de muito autoritarismo. Então ela vai falar dessas relações de muito sofrimento e de muita infelicidade. Lá no capítulo 7, ela vai falar sobre a modéstia considerada em toda sua amplitude e não virtude sexual. Ela vai dizer, olha, estão criando, falando que isso é modéstia, estão criando as meninas dessa forma, falando assim, isso é modéstia, isso é a maior virtude que uma mulher pode ter. Mas, na verdade, elas não estavam sendo criadas para ter modéstias, para serem modestas. Elas estavam sendo criadas para se portarem de forma necessária, sexualmente, ter uma virtude sexual para adquirir um bom marido. Então, não era para serem modestas, mas para conquistarem a atenção masculina. Coisa que ela fala, acho que eu esqueci de mencionar, e essas mulheres que não conseguiam um bom casamento, que não se casavam? Os pais delas morriam. Os irmãos se casavam. Nem sempre a família do irmão, que o irmão constituía, aceitava essas mulheres. Essas mulheres, elas tinham duas opções. Elas iam para o convento ou se prostituíam para viver. Por que essas duas opções? Porque elas não tinham sido educadas, elas não sabiam uma profissão. Elas não tinham uma profissão, elas foram educadas para casar. Quando elas não casavam, elas tinham essas duas opções. Muito raramente, alguma que sabia ler, escrever, como a própria Mary Stonecraft, virava governanta na casa de uma família, né, para educar outras crianças. Mas, na maioria dos casos, era esse destino dessas mulheres. Muito, muito triste. E uma coisa que ela fala sobre a educação dessas mulheres também, que eu achei bastante interessante, era como a relação entre meninas era muito criticada, relação de amizade, não relação amorosa, mas relação de amizade. As mulheres, elas não poderiam ser muito íntimas umas das outras. Elas não poderiam tomar banho juntas, não poderiam se trocar juntas. As brincadeiras deveriam ser muito assim observadas por um adulto. Então, elas não podiam se misturar de forma nenhuma com classes inferiores, porque elas poderiam aprender coisas que não eram legais para a classe delas. Então, como as mulheres eram educadas assim para realmente pensar no futuro, no casamento futuro, e não em nada que pudesse desviar a sua atenção. Se ela tiver uma amizade assim, sabe? Ela vai se desvirtuar, ou ela vai perder o foco, que é esse, né? Então, a educação da mulher era muito voltado para isso, para adquirir um caráter bem assim, para entender a sua condição sexual, a sua condição ali na sociedade. Ela é essa e você não pode se desvirtuar disso. E aí no capítulo posterior, no 8, ela vai falar sobre a moralidade que é enfraquecida por essas questões sexuais, né, referentes a uma boa reputação. A mulher, ela tem que ter uma boa reputação. Se ela não tiver uma boa reputação, ela não vai ter um bom casamento e ela não vai conseguir um emprego. Eles falavam, né, essa opressão toda dos homens. Então ela fala assim, olha, se você não tiver uma boa reputação, nem uma casa de família vai te querer para trabalhar. Você tem que ter uma boa reputação. Se a mulher adquirir uma mácula, uma mancha na sua reputação, ela nunca mais vai recuperar. Nunca. Enquanto os homens se divertem, saem para beber, chegam a altas horas e não sei o quê. Quando ele casar, isso é só até ele casar, né? Então, eles entendiam dessa forma. Ele está se divertindo, ele está aproveitando que ele não casou. Mas, quando acontecia com as mulheres, nossa, e agora? Ela nunca mais vai se casar, ninguém vai querer casar com ela. Então, a reputação do homem, ele poderia, sim, ser, como que eu posso dizer? Recuperada, restabelecida. A da mulher, jamais.
E eu achei bem pesado assim, porque até a própria Mary Stonecraft, acredito que devido à criação que ela teve, à educação que ela teve, à sociedade em que ela vivia, a sociedade que formou, para pensar de uma forma assim tão drástica em relação à mulher. Olha, nem numa casa de família você vai poder trabalhar, porque a família vai ficar com medo de você desvirtuar as filhas deles. Então era bem pesada essa questão de reputação sobre as mulheres e como isso pesava muito, muito, muito sobre as mulheres. Como isso aí estragava a vida das mulheres. Lá no capítulo 9, dos efeitos perniciosos que surgem das distinções naturais estabelecidas na sociedade, ela vai falar que uma classe, ela oprime a outra. Por que uma classe oprime a outra? Porque todos almejam obter respeito. E respeito é entendido até hoje como no sentido de opressão, de autoridade. Até hoje, isso não é daquele tempo, é de até hoje. Quanto mais medo você impõe, mais respeito, né, você vai ter daquela pessoa, daquela outra pessoa, daquela que você quer ser, a que você quer ser respeitada. Então, a propriedade hereditária, né, se você tinha pai rico, você ia ser rico. O seu pai é rico porque o seu avô, o pai dele foi rico e assim sucessivamente. Essa propriedade hereditária contribuía com isso, com essa questão de se obter respeito por meio da autoridade. Então, e como que isso era considerado pela autora um prejuízo para as mulheres? Porque elas não iam conseguir romper esse círculo. Ia ser muito difícil ela romper esse círculo. Nós, mulheres, romper isso. Seria muito difícil. Porque era uma coisa que era repassada de geração em geração e não existia alguém que pudesse falar, eu cansei e tal, e vamos aqui nos rebelar, vamos nos movimentar para que isso não aconteça mais, para que a gente conquiste os nossos direitos, para que a gente possa trabalhar, para que a gente não dependa de um homem para viver e tal. Mas que era muito difícil, porque isso ia sendo reproduzido sempre, cada vez mais. E se as mulheres, ela diz, se as mulheres não fossem propriedade dos homens, elas poderiam adquirir profissões, elas poderiam ser médicas, elas poderiam ser filósofos, elas poderiam ser escritoras, elas poderiam ter meios de se sustentarem. Então ela diz assim, eu posso até provocar risadas de vocês, posso até arrancar algumas risadas, mas eu sonho com esse dia em que mulheres poderão votar, em que mulheres poderão eleger seus representantes, em que mulheres poderão ser médicas, em que mulheres não vão ter que se submeter a um médico homem na hora do seu parto. Ela pode ser engraçado para vocês, mas eu sonho com esse dia. E esse dia chegou, né? Nós estamos aqui, nós temos o direito de ter uma médica mulher para nos atender na hora do parto, nós temos mulher, nós podemos não só votar como eleger, e isso foi conquistado com muita luta, e ainda temos aí um monte de coisa aí para a gente enfrentar. Lá no capítulo 10, ela vai falar do afeto parental, como era essas relações no ambiente familiar. E era muito duro, assim, em relação às mulheres. As mulheres, elas tinham bem menos afeto dos pais que os meninos. Como se desse afeto demais às mulheres não entenderiam a sua função, o seu papel lá na sociedade. Então, é muito forte esse capítulo, porque ela vai falar das relações de poder dentro do ambiente familiar, quanta opressão as meninas sofriam por parte da mãe, do pai e dos irmãos. É bem forte esse capítulo. No capítulo 11, ela vai falar dos do dever dos pais, como os pais eram muito déspotas, não só os pais, como as mães também, em relação às meninas. Obrigam os filhos a se casarem como se o casamento fosse um negócio. As filhas eram proibidas, essas meninas, qualquer tipo de escolha, mesmo uma roupa era proibido, quem escolhia eram os pais.
As meninas eram muito reprimidas, como eu falei, né? Não só pelos pais, mas também pelos irmãos. E elas sofriam muito, muito mais com isso, com essa repressão, com essa opressão, com essa donas de casa muito cedo, responsáveis pela criação dos outros irmãos muito cedo. No capítulo seguinte, ela vai falar sobre a educação nacional, a importância de se ter educação pública na sociedade britânica, na sociedade francesa, a importância de se ter educação não só para uma classe superior, para os ricos, mas também para os pobres. A importância de que as crianças de classe social superior fosse criada com essas crianças pobres, elas estudassem nas mesmas escolas, elas estudassem as mesmas disciplinas, que elas tivessem as mesmas atividades, para que ali entendesse essa questão de desigualdade social, para que isso não fosse reproduzido, mas para que isso fosse corrigido, extinguido, acabado. Então, ela fala sobre essa importância dessa educação e mais ainda a importância de meninos e meninas estudarem juntos, não ter uma escola para menino, uma escola para meninos, que eles pudessem ali estudar e conviver juntos. E quando terminassem o primário, as meninas continuassem estudando e vocês podem se assustar, estarem aí assustados, mas eu acredito que eles devem continuar estudando juntos, meninos e meninas. As meninas, elas devem ser educadas como os meninos, para ter uma profissão, para ter um meio de subsistência, para que nunca dependam de outros. Então, lá na Educação Nacional, ela vai dizer isso. Lá no capítulo 13, são conclusões, né? É o último capítulo, ela vai apresentar algumas conclusões, alguns exemplos de insensatez e de ignorância das mulheres por conta da forma que elas foram criadas. Aí ela dá exemplos de meninas muito novas que acreditam muito em horóscopo, em tarólogo, em vidente, para ler o seu futuro, e ela vai dizer, isso tem uma explicação. Elas querem ouvir que vai ter algo melhor, que vai acontecer uma coisa melhor na vida delas. Elas querem ouvir que o futuro delas não vai ser tão ruim. Leitura de romances, como esses romances eram prejudicial às meninas, né? Como eu falei lá em Emílio de Rousseau, por exemplo, as meninas ficavam, nossa, eu tô fazendo tudo errado. Se eu tenho que seguir essas normas aqui, senão eu não vou conseguir um Emílio para casar comigo. E aí eu fiquei lembrando. E aí ela diz assim que muitas coisas que dizia nesse romance acabava servindo de justificativa para aquelas meninas que sofriam muita opressão, até violência doméstica. Porque lá nesse livro, Emílio de Rousseau, o Emílio ele é bem assim bruto com a Sofia, trata ela muito mal, mas aí ele fala assim que tem que perdoar ele, porque ele a ama muito, ele faz aquilo por amor. Aí as meninas falavam assim, tá vendo? Os homens são assim porque eles nos amam, eles querem cuidar da gente, eles querem proteger a gente. E aí eu lembrei daquele livro que tava bem na moda há um pouco tempo atrás, 100 tons de cinza. Tinha um livro assim, né? Tinha. E aí tinha muita menina que lia e passava a justificar a violência doméstica com aquele livro. Falava assim, não, mas ele dá tudo para ela. Ele dá tudo para ela passa a ter uma vida de rainha quando tá com ele. Gente, não existe vida de rainha quando você tá sofrendo algum tipo de opressão, algum tipo de sofrimento dentro da relação. Então eu lembrei muito desse romance e eu pensei, olha, a gente ainda tem esse tipo de situação no século XXI. Ó, porque é um texto bem parecido com Rousseau. Não com cenas tão quentes. Rousseau não tinha cenas quentes. Eu lembrei dessa situação que como esses romances eram prejudiciais, e eles ainda são, né? Porque a gente passa a normalizar, a naturalizar a violência contra a mulher. Ah, ele ama demais, ele tá fazendo isso por amor, por ciúme. Ah, eu acho ciúme tão lindo. Ai, não existe ciúmes lindo, né, gente? Convenhamos. Então, ela fala sobre isso, sobre como esses textos eram prejudiciais ali para as mulheres e elas nunca iam romper essa estrutura, nunca ia acabar com essa estrutura.
porque aquilo estava sendo reproduzido e era quase que impossível a mulher fugir daquilo. Então, ela, outra coisa que ela fala assim, os filhos estão sendo criados por mulheres tolas, que estão reproduzindo a autoridade, que estão naturalizando a violência, naturalizando a opressão. E isso era muito pior para as meninas, né? Então, elas falam da importância. Olha, é importante que as mulheres aprendam política, estudem política, continuem lendo os seus romances. Ela fala assim, olha, continue lendo romance, é melhor você ler um romance do que não ler nada. Mas faça se interessar por política, porque a gente só vai mudar isso se a gente começar a se interessar por política, se a gente ler política, se a gente fazer política e se a gente conquistar o direito aos votos, para a gente votar em alguém que nos represente. Porque enquanto a gente não tiver isso, a nossa luta aí vai ser em vão. Então, é um livro muito legal, é o último capítulo. Eu senti falta, eu até anotei algumas coisas. Sempre escreve as mulheres, ela nunca fala assim, nós mulheres, nós e tal. Eu senti falta disso, mas porque parece que ela não se sentia tanto essas mulheres que ela está descrevendo, né? Porque ela vivia numa outra situação. Ela começou a se manter, sobreviver por contas próprias desde os 19 anos. Ela não dependia de nenhum homem para viver. Talvez por isso. Mas eu senti falta disso. Ela fala, nós mulheres. Ela analisou, eu senti falta dela analisar as classes mais pobres, de mulheres pobres, de trabalhadoras mesmo, né? E, às vezes a gente pode até se identificar mais se ela tivesse ali no meio dos trabalhadores, porque eu tenho esse livro aqui, que é super legal, Mulher, Estado e Revolução, e mostra que as mulheres pobres, as mulheres da classe pobre sempre trabalhou, né? Sempre precisou trabalhar para ajudar a manter em casa. E eu acho que eu me sentiria melhor representada se tivesse esses casos da mulher trabalhadora, nós mulheres que não tivemos essa opção, né? Tivemos que começar a trabalhar muito cedo, se quiséssemos conquistar alguma coisa nossa. Então eu senti falta disso. Ela fala só um pouquinho das mulheres trabalhadoras que são costureiras, que costuram para fora, são modistas, são governantas, trabalham com serviço doméstico, mas ela fala muito pouco. Eu senti muito falta disso, dela falar assim, dos trabalhadores, das mulheres da classe trabalhadora. Como que as mulheres eram? Como elas eram vistas, como elas eram educadas, como elas contribuíam com a família. E tem um outro momento que ela fala, olha, essa mulher trabalha, é um exemplo de uma mulher lá, ela trabalha fora, o marido também, eles chegam a um ambiente familiar bem gostoso, bem acolhedor, porque estão ali lutando com o mesmo objetivo e tal. Ela dá esse exemplo, mas é de um parágrafo bem pequeno, eu senti muita falta. Outra coisa, mas eu acho que era próprio da época, né? Muito religiosa, refere-se muito às questões da Bíblia, falando, justificando muita coisa por conta da Bíblia, e ela era muito religiosa, ela era da igreja anglicana, né, como a maioria das pessoas da Inglaterra naquela época. Ela é muito religiosa, assim, ela justifica muita coisa por causa da Bíblia, por causa da religião e tal. Eu senti falta dessas coisas. Mas principalmente aí dela falar da classe trabalhadora, que a gente pensa, mas essa luta aí é uma luta nossa, uma luta da mulher? É. Mas isso aí a mulher trabalhadora sempre fez, desde a época da Mary Wollstonecraft. Então eu senti falta disso. Então é isso. Essa é a nossa resenha de hoje. Eu falei demais, eu espero conseguir dividir isso nos próximos vídeos para não ficar tão chato, mas comprem o livro e leiam porque vale a pena. Eu recomendo.